Fala pessoal, beleza? Galera, vou fazer uma introdução aqui que vai ser um vídeo muito longo já tá gravado, é muito longo mesmo, então é uma introdução bem rápida, certo? Mas antes de falar a introdução, quem quiser enviar equipamentos, acessa o site, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Lá tem o WhatsApp, tem a parte das unidades, onde mostra quantos equipamentos tem aprovados em cada unidade, então você pode escolher a unidade que está mais tranquila, com menos fila, tá? E também a unidade está mais próxima de você. Muitas pessoas reclamavam que não tinha um endereço lá ou telefone. Tem tudo no site agora também, o endereço, telefone. Como eu acabei de falar, a questão da fila também, para saber qual unidade que está mais rápida, vamos dizer assim. Também tem uma aba de serviço, tem uma página, na verdade, de serviço, lá o que nós executamos. Também tem gente que tem dúvidas do que a gente faz, tá tudo lá no site. É o primeiro link na descrição do vídeo aqui. Galera, esse vídeo, na verdade, é um vídeo interno, tá? Que para todas as pessoas que entram na empresa, para todas as recepcionistas que entram na empresa, recepção, auxiliar administrativo, eu explico, né? Eu dou, entre aspas, não vou falar aula, porque não é uma aula, mas eu explico o que nós fazemos na empresa, como nós operamos. Só que, por incrível que pareça, por mais que eu grave vídeo de tudo, disso eu não tinha gravado vídeo. Olha só, eu nunca gravei um vídeo sobre isso. Por mais que eu já mostrei, já ensinei isso para, sei lá, 50, 60, 70 pessoas, 100 pessoas ao vivo, né? Porque já contratou 5 unidades, né? Só hoje tem 15, então quando já entraram, já saíram. Então, muitas pessoas já entraram e saíram, eu expliquei para todas elas. Só porque eu nunca gravei isso em vídeo. E dessa vez eu falei, vou explicar aqui, porque eu vou gravar e vou colocar no nosso treinamento interno, para nunca mais eu ter que explicar isso, porque é uma explicação estática, ela não é dinâmica, não muda. Então, eu gravei. Ficou muito longo, eu chamei 3 meninas que estão entrando na empresa agora, então foi ótimo porque foram 3 pessoas questionando as coisas, até por isso demorou mais, geralmente é meia horinha ali, explica. É um vídeo que ficou 1 hora, só porque eu gostei tanto das dúvidas e, de certa forma, da explicação que eu dei, que foi, acho que de fato foi a mais completa de todas, de todas as explicações que eu já dei para as atendentes, essa foi uma das mais completas, se não a mais completa. Eu gostei bastante e falei, putz, por que eu não coloco isso no canal? E não é simplesmente pelo fato de gerar conteúdo, mas sim para vocês entenderem como funciona uma assistência técnica, e não só uma assistência técnica, mas especificamente a GTEC Informática, tá? Tem dúvidas, né? Tem inclusive um caso de uma menina que eu tô possivelmente contratando nesse momento, que já trabalhou, que saiu de uma assistência técnica, né? É engraçado, vocês vão ver, não mostra a cara delas, né? Obviamente, mas vocês vão ver a reação, né? Quando eu falo negócio de roubo de peças, coisas, ela mesmo diz assim, putz, né? Não comentei, mas acontece, certo? Assiste o vídeo aí, tá? Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e tá aqui, pá. Um vídeo bem bacana. Eu tenho certeza que vão gostar e vão abrir a cabeça. Quem quiser abrir a cabeça agora vai abrir a cabeça para como funciona uma assistência, quão complexo é uma assistência, tá? E que a gente não faz as coisas quando não dão certo, por exemplo, de maldade, tá? Infelizmente acontece e a gente queria muito que desse tudo certo, mas infelizmente não é assim que funciona, beleza? Isso aí, valeu, assiste o vídeo, vai valer a pena. Que vale para todo mundo, eu explico para todo mundo que entra na empresa, tá? Tá bom. Então, assim, o que a gente faz na empresa? A Beatriz acabou de atender um cliente lá perguntando se a gente faz reflow ou solda BGA. Então, a explicação é para tentar mostrar para vocês o que a gente faz aqui. Eu peguei placas diferenciadas, tá? Placa mãe desktop de gabinete, aqui também, aqui é uma placa de notebook, aqui é uma placa de vídeo e aqui também é uma placa de notebook, certo? Como dá pra ver, apesar do desenho ser diferente, é praticamente a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. As peças que tem igual aqui, cadê? Tem menores aqui, ó, são esses aqui, tá? Em placas de vídeo, tá aqui também, tá vendo? Esses componentes aqui, aqui também tem. Então assim, elas compartilham basicamente a mesma coisa. O que muda é o desenho da placa. Por quê? Uma placa mãe de desktop, ó a espessura que é. Espessura do notebook. Por que placa mãe de notebook é tão fina e as peças são tão bem encaixadas ou todas acopladas para caber dentro do notebook, tá? Porque senão não cabe, olha o tamanho do dissipador, tem que caber isso aqui tudo dentro do notebook. Mas elas compartilham a mesma coisa. Aqui na empresa, boa parte do crescimento dela foi porque a gente faz o procedimento que é a solda BGA, que é o ribalo, tá? Que consiste no quê? É basicamente tirar chips que tem a solda chamada solda BGA, Ball Grid Array, acho que esse é o nome como pronuncia, tá? Em qualquer eletrônica hoje, qualquer placa, aliás, ela tem 3 tipos de solda, que é a BGA, a THT, tá? A BGA é a esferinha, eu vou mostrar pra vocês. A THT é a que fura a placa, que vai pro outro lado. Então, esse componente aqui, vocês estão vendo a solda dele? Sim. Não dá pra ver. Ele tá fixado aqui. Tá, claro, você quer do lado. Ele não dá pra ver, tá? Sim. A solda dele. Por quê? Porque ele tá vindo pro outro lado aqui, ó. As duas perninhas dele aqui.
Tá? Essa é a primeira solda, né? THT. Tem a solda SMD. A solda SMD é isso aqui, ó. Dá pra ver a solda, não dá? Os 4 terminais prateados aqui. Então, isso aqui em cima da placa é solda SMD. Tá? E a terceira solda é a solda BGA. Essas 3 soldas são as que dominam hoje no mercado. Pode ser que mude e tudo mais, mas essas são as principais. A solda THT, ela vira, você não precisa decorar isso, tá? Só pra vocês entenderem. Então a solda THT ela vai pro outro lado, a solda SMD fica aparente e a solda BGA não dá pra ver. Por exemplo, isso aqui é uma solda BGA, tá? Dá pra ver a solda desse componente? Não. Como é que ele tá colado aqui? Não dá pra saber, né? Não dá pra ver, aliás. Como é que ele tá colado? Ele tá colado assim. Você quer de uma placa de vídeo, que também tem um chip igual esse aqui, que solda BGA, que tá aqui, ó. Essa não é o mesmo chip, tá? Dessa placa. Então tá um pouquinho, a dimensão tá um pouquinho diferente, mas isso aqui é soldado dessa forma, certo? Por que que é feito isso? Por que que a GTEC ela cresceu em cima disso, né? Fazendo muitos procedimentos? Porque normalmente as assistências que tem no mercado, Santa Efigênia, qualquer lugar, a grande maioria, de 10 assistências que vocês vão, uma ou duas faz que a gente faz aqui. Que é o quê? Essa solda, com o tempo, ela tem atmosfera, sujeira, esquenta, esfria, porque isso aqui esquenta pra caramba, que chega a 100 graus Celsius, tá? Então esquenta, esfria, o cara liga, fica o dia inteiro jogando, aí de repente ele desliga, dorme, no outro dia tá o dia inteiro jogando. Isso aqui acontece de simplesmente ter microtrincas, tá? Essa solda é isso aqui, ó, gente. Estende a mão todo mundo aí, vou mostrar pra vocês. Isso aí é a solda que a gente coloca, tá? Nossa, desse tamanho mesmo. Essa aí tá velha, não é pra ser macia não. Se bem que você apertar ela fica macia assim. Essa aí é uma espessura, tá? Essa é de 0,35 milímetros, é bem pequena. Então um pouquinho maior, menor e tal, mas normalmente é essa que a gente faz, tá? Por que que isso acontece? Isso aqui, igual eu falei, esquenta, esfria. Do mesmo jeito que na casa de vocês já viram isso acontecer, rachadura. Se olhar aqui, deve ter rachadura. Sim. Não é choque térmico, dilatação, exatamente, não é choque térmico, é dilatação. Por quê? Porque o material vai desgastando, tá? Ele tem a vibração própria do cooler, que esfria, né? Que é a ventoinha dele, tá? Então, isso faz com que esse material aqui, ele deteriore com o tempo. E isso faz o material ele próprio se consumir, ele vai sumindo um pouco. Isso é qualquer coisa, é pano, madeira, concreto, ferro, tudo. Tudo acontece isso. Aí o que os caras fazem? Quando acontece isso, obviamente a gente não consegue ver, tá? Isso aqui é a comunicação direta, isso aqui é o cérebro dessa placa aqui. Se por acaso eu tenho alguma trinca, e eu tô falando trinca minúscula mesmo, trinca, nessa solda, o que acontece? Ele tá comunicando o tempo todo. Se tem uma trinca, o que acontece? A comunicação, ela tem problema. Microfissura, né? Microfissura, exatamente. É uma BGA cracker, né, que a gente coloca. Que basicamente cracker é fissura, né? Então é BGA cracker, tá? E acontece isso, então ele perde a comunicação e faz com que tenha problemas. O computador chega com tela azul, dando artefatos, exatamente. Acontece isso, certo? O que as assistências costumam fazer? Eles vêm, pegam a placa e metem um soprador térmico, aquele de aplicar em filme, secador de cabelo mais potente, basicamente aquele. Os caras pegam a placa, colocam no forno de casa mesmo, ou elétrico. Pra grudar de volta. Assim. Pra grudar de volta. Por quê? Porque essa solda que estão na mão, a temperatura de fusão dela é em torno de 210 graus Celsius. O cara vai lá, coloca 230, coloca a placa inteira no forno e esquenta a placa inteira. Entendeu? E os caras fazem isso. E a assistência faz isso. Outros componentes, exatamente. Né? Tá? Só que acontece, ao mesmo jeito que tem uma rachadura gigante na sua parede, você vai lá e mete uma massa, uma tinta, vai resolver? Não vai resolver. Pode até aparentemente resolver, mas vai quebrar de novo. Vai aparecer de novo. Resolve por um tempo. Visualmente, às vezes só piora. Às vezes piora exatamente. É a mesma coisa de placa. Os caras vão lá, esquenta o negócio e falam, tá aqui, ó, funcionou o artefato, que tinha artefato basicamente é um erro de comunicação, onde a imagem tem que parecer perfeita e aparece distorcida, como uma foto que distorceu, sabe, uma coisa assim. Então, isso pode apresentar das mais variadas formas, apresentar roxo ou a tela preta, enfim, várias formas. Os caras vão lá, esquenta, opa, deu imagem, resolveu, entrega pro cliente. Só porque a microfissura vai continuar. E o pior, né, o fato da vazão de ar, os caras fazem com secador térmico, a vazão de ar faz deteriorar ainda mais, faz criar um nível de oxidação ainda maior, o que é muito pior. Então, o que a gente faz aqui na empresa? A gente pode jogar isso fora no chão mesmo. A gente tira o chip, tá? A gente tira o chip igual esse cara aqui, limpa esse chip, coloca essas esferas, tá, no chip, limpa a placa e solda o chip de novo. Entendi. Como essas microesferas são muito pequenininhas, elas conseguem filtrar bem dentro da fissura, né? Não, a gente limpa tudo, coloca esfera nova. A gente troca as esferas. Ah, não, sim, isso. Mas essa esfera... Ah, tá, entendi. A gente substitui. Ó, pega o chip aqui pra vocês vão ver que ele tá todo sujo. Não tá limpo esse chip. Ele tá bem sujo.
Pode passar a mão aí que vocês vão sentir a mesma esfera. Tá áspera, exatamente. Por quê? Porque isso aí é a esfera que não foi. Esse chip aí tá estragado. É sucata. Aí eles colam? O chip, essa esfera aqui de novo. Uma por uma? É. Tem um molde. Tem um molde. Tem um molde. Mas tem casos que é uma por uma. Porque peças para isso, molde não se acha fácil. É só na China que produz. É só Então, assim, a gente tem uma gama gigante de molde, mas quando sai uma placa nova, por exemplo, a gente não tem um molde. A gente fala o stencil, né? Stencil é para tudo, na verdade. Não só para questão de eletrônica. Stencil de pintar paredes, tudo tem o stencil. Então, muita gente não tem o stencil. Tem que colocar mão a mão. Ou usar um stencil universal e depois completando. Porque o universal nunca é 100%. Enfim. A gente substitui isso aqui, limpa isso isso aqui, ó, a placa é a mesma coisa, pode passar a mão aí que vocês vão ver que tá tudo áspero. Tá vendo aí? Tá tudo certo? Por quê? Porque não limpou essa placa, isso aqui também é sucata. Tem que encaixar no outro. Exatamente, isso aqui tem que estar perfeitamente limpo e aqui com as esferinhas, todas novas, aí a gente vai com a máquina e solda. Certo? Isso costuma resolver na maioria dos casos. O que acontece, vocês vão ver isso em algum determinado momento sobre cliente falando sobre garantia. A gente tem um contrato que estipula muito bem isso, que é o quê? A gente garante o trabalho bem feito, sendo a solda BGA, o ribalo, tá? Não o reflow. Isso a gente não faz aqui na empresa, jamais, não faz. Pode ter um caso específico, uma coisa que o cliente insiste, mas é muito raro isso acontecer, porque o cliente ele é informado antes, mas é muito raro. Vou falar que nunca, porque já pode ter acontecido em algum momento. Mas beleza, a gente passa pro cliente que, olha só, a placa tá com artefatos, né? Ele tá com problema de comunicação. A gente passa, ó, nesse caso aqui, a gente já faz toda a análise do equipamento e fala, ó, tudo indica que ou é um defeito no chip ou é um defeito na solda, uma microfissura na solda. O que a gente faz? Vamos rebalar ele, refazer a solda. Se por acaso a gente refaz a solda, o defeito some, show de bola, resolvido o problema, tá? Só que aí tem um pequeno detalhe. Chip, como esse aqui, esse aqui, o que tá aqui embaixo, tá? Aqui, esse aqui também, tá? E o que tá aqui embaixo, não tem como testar isso. Não existe uma ferramenta, não é que a gente não tenha, é porque não existe uma ferramenta que eu testo aqui, tá? Eu posso testar, tem componentes bem pequenos aqui em cima, eu posso testar esses componentes aqui, mas ó, olha a lógica, quantas esferas tem aqui? Mais de 1000 pelo menos, né? Aqui em cima tem, sei lá, 30 componentes, 40 componentes. Os 40 aqui não representam isso aqui tudo. Então mesmo que apresente algum curto-circuito, alguma coisa aqui em cima desse chip, não quer dizer que o chip está queimado. Ou também que não apresente curto, quer dizer que ele seja bom. Talvez tenha problema. Tá? Então a gente garante que a gente vai fazer a solda bem feita. Só que não tem como saber isso, se é um defeito na solda ou no chip, até executar. Certo? É por isso passa o orçamento lá. Até executar não tem jeito de saber. A gente vai fazer a solda. Resolve a maioria das vezes? Normalmente o defeito é na solda? Sim. Só que tem casos que o defeito é dentro do chip. Por quê? Porque esse chip aqui, essa parte prateada, espelhada aqui, chama die. Tá? E essa parte aqui é onde está o cérebro dele. Certo? Onde está o cérebro, aqui também, mas aqui principalmente. Esse die aqui, ele tem uma forma de comunicar com o restante do chip. Como? Também com esfera BGA. Só que essa aqui é microscópica. Não dá nem pra ver, só o microscópio a gente consegue ver e tem que quebrar. Tá? Isso aqui não tem como substituir. Essa esfera aqui também dá problema. Do mesmo jeito que essa aqui oxida e dá essa rachadura, dentro do chip também pode acontecer isso. Aí ela teria que ser substituída também. A solda sim, só que não tem como, tá? Porque isso aqui ele é lacrado. Isso aqui queimou, já era. Não funciona mais. O certo seria isso, substituir. Só que a microsolda não existe como substituir. Tem que trocar o chip. Tem que trocar o chip. Só que a gente trava mais uma vez no problema de não ter peça. De não ter peça. Tá? Porque isso não tem pra venda, né? Não tem pra venda. Sucata compatível que quando a gente fala de placa de vídeo, igual esse caso aqui, esse tipo aqui é de uma placa de vídeo. Isso aqui não se encontra. Não encontra na China, nos Estados Unidos, lugar nenhum. Não acha. Não acha. Se o cara, eu achei no AliExpress, achei não sei o que, pode ser que seja falso, tá? Porque os caras fazem isso, os caras são tão sacana, porque esse desenho aqui, ele é, por exemplo, ó, esse desenho aqui é igual desse aqui, são chips diferentes, tá? Mas ó, tá vendo que é praticamente a mesma coisa? Sim. Eles usam chips parecidos. Aí os caras fazem o quê? Essa numeração aqui é o número do chip. Os caras vêm aqui, lixa isso aqui e remarca com máquina laser. Lá na China é muito barato. Remarca um chip queimado, ou remarca falando que é um modelo, sendo que é outro. Vem chip falso. Quando encontra que é original, é porque é o famoso golpe de caiu do caminhão, sabe? É coisa roubada, é mercadoria roubada, é coisa que eles tiram da placa e repassam. Então, de placa de vídeo a gente não encontra isso aqui. E o que vocês estão vendo aqui em placas que tem muito em comum, tá? Ó, tanto de capacitor tem aqui, sabe? Super I/O, MOSFET, todas as placas têm isso a rodo, ó. Esse aqui é um módulo de memória, aqui também tem módulo de memória, tem vários. Mas o que tem um só em cada placa? O chip. O chip. Então o que acontece? Para achar isso aqui é praticamente impossível. Esse é o GPU?
Essa aqui é a GPU, tá? Esse é o processamento gráfico, então essa aqui é a GPU. Então não se encontra. A gente trabalha muito no, ó, a gente tem que fazer para ver se vai dar certo. É basicamente médico, sei lá, ó, vamos abrir, faz todos os exames, né? Vê o que pode ser, mas cara, vamos ter que fazer, vamos ver se vai dar certo. Vamos fazer uma transfusão, vamos mudar um órgão seu aqui, né? E vamos ver se vai dar certo, tem que fazer, certo? Então isso acontece muito. E testar chip não tem jeito. Certo? Isso é um dos fatores. A gente divide esses dois serviços que a gente faz. E todos, pessoal, todos os equipamentos que tem essa solda dá defeito. Nas memórias também, aqui tá faltando. Já tiraram 2 módulos certamente para usar em outra placa. Então, isso aqui já tirou, isso aqui também dá problema na solda. Tá? Essa aqui também dá problema na solda. Menos, mas dá defeito também. Quando a gente fala de placa de vídeo, o defeito de solda VGA é muito comum pelo projeto que ele foi desenhado, tá? Pela forma de cálculo que ele é desenhado, porque uma é CPU, outra é GPU. A forma que a GPU trabalha, ela é muito mais rápida do que uma CPU. CPU já tiraram aqui, CPU é isso aqui, ó, mas esse aqui tá junto com o PCH que eu vou explicar já. Mas enfim, a GPU, ela dá muito efeito na solda VGA. Tá? Quando a gente fala de CPU ou PCH, é mais difícil. Normalmente é a troca do chip. A gente encontra, esse chip aqui a gente encontra lá fora, tá? Esse aqui é um processador, a gente encontra lá fora. Esse aqui é uma ponte norte, ponte norte não. É uma ponte norte que a gente encontra lá fora também, uma ponte sul. Aqui tem um PCH embaixo também, tá parafusado. E a gente encontra. Só que, como eu falei, isso aqui, ó, estão vendo a grossura disso aqui. Isso aqui queima com facilidade, tá? Por quê? Dentro dessas peças aqui, pessoal, é como se fosse, imagina uma sala com 1 bilhão de lâmpadas. De repente uma queima. Você vai lá e troca. Mas isso aqui, queimou uma lâmpada aqui dentro, esquece, acabou. O circuito é um só. É um só, tá? E isso aqui é basicamente, tem vários circuitos aqui dentro, mas cada um funciona como se fosse uma lâmpada. Eu costumo usar essa analogia. Gente, isso aqui é uma lâmpada. Queimou. E por que a lâmpada queima? Você chega na sua casa e queimou, tem motivo? Muitas vezes não tem. Exatamente. Não tem. Às vezes tá. Só desgaste de uso. Isso aqui, exatamente. Ou então azar, comprou uma lâmpada nova e queima. Exatamente. Isso acontece. É a mesma coisa que isso aqui, tá? A não ser caso o cara vai lá e, tipo assim, usa mais do que deveria, deixa cair água, sabe? O gato faz xixi, essas coisas. Pode acontecer. Mas queimar do nada, gente, isso aqui pode acontecer. E é basicamente uma sala com 1 milhão de lâmpadas que tem aqui dentro. Tem que substituir, certo? Beleza. Explicados que todos vão dar defeito nesse quesito, certo? E alguns vale o risco de fazer a troca. Esses chips aqui, pela espessura deles, são bem mais resistentes. Isso aqui, ó, a espessura desse chip aqui, olha o tanto que ele é fino, ele tá soldado, né? Mas ele é muito fino. Pra gente substituir, igual eu falei, eu encontro isso aqui, mas pra trocar isso aqui é muito arriscado ele queimar. Ele vir queimado, porque como eu disse, não tem como testar. Aí o chinês fala, o vendedor é maravilhoso, o vendedor não tá funcionando? Oh, lógico que tá, vende já 1 milhão disso aqui, tá perfeito. Chega aqui e não funciona. Ah, mas essa saiu daqui funcionando, quem garante? Porque não tem como testar. Então tem coisa que a gente evita trazer, fala assim, não vale a pena. Basicamente, não vale a pena porque o risco é muito grande, sabe? Soldar isso aqui é muito complexo. Eu tenho que atingir uma temperatura de 240 graus Celsius para soldar isso aqui. Então, ou seja, esquenta muito. Tudo bem, ele aguenta, mas pô, você tá estressando o negócio. Eu aguento ficar 40 graus lá fora e tal, aguento, mas todo dia, sem água, assim, é a mesma coisa. Pode queimar, tem um risco de dar algum bug, algum problema, tá? E a gente não tem como saber basicamente o que aconteceu. Então, a gente consegue importar isso aqui e fazer a substituição. Esse procedimento solda BGA, a gente foi, não vou dizer que foi o pioneiro, há mais de 10 anos atrás, mas foi um dos pioneiros a fazer isso aqui. Você trabalhou em assistência, faziam isso aqui também? Faziam. Fazia a solda BGA. Você entrou já fazendo lá. Na verdade, eu entrei depois de um tempo que eles começaram. Quando eu saí, eles já estavam bem no começo. E você saiu de lá em que ano? Ah, eu saí em 2019. 2019. Vocês estão vendo? Então assim, eu comecei isso aqui lá em 2010, mais ou menos. Tá? Na época, poucas assistências faziam isso. Tá? E as assistências que faz, o cara faz o quê? Os caras adaptam a máquina. A gente tem máquina de solda lá que eu posso mostrar pra vocês depois. Mas os caras adaptam a máquina. Ou usa máquina infravermelho, que também não é muito boa, sabe? A gente usa uma melhor que a infravermelho. Tá? Então assim, a gente faz procedimento aqui há muito tempo. E foi um diferencial que a gente teve. Além disso, esse é um dos fatores. Além disso, o que acontece? Acontece muito de queimar componentes em si, né? A quantidade de componentes que tem um equipamento eletrônico. Dependendo do componente, se queimar um componente desse aqui, ó, pequenininho, ó, a máquina pode parar, ligar e não dá imagem, tá? Os caras vão montar às vezes e bate a chave e arranca componente assim. Isso acontece muito. Tá? Então, isso aqui a gente tem que fazer substituição. Só que, mais uma vez, a gente trava, além de a gente não ter peça, a gente também não tem esquema elétrico.
Então, o que a gente faz aqui? Vocês já viram o orçamento? A gente cobra em torno de 30% do valor. Isso pode variar para mais ou para menos. Nunca falar é 30%, tá? Porque o cara vai sempre travar nisso aí. Pode ser para mais, pode ser para menos. Por quê? Porque dependendo, o cara foi montar uma placa dessa aqui e bateu uma chave, às vezes eu tenho que comprar outra placa sucata para consertar isso aqui. Porque eu não sei que componente que é, não tem o valor dele. E cada um tem um valor específico. Entendeu? Então, assim, essa parte é muito complexa. E a gente cobra, não é o valor da peça, porque peças como essa aqui, como um resistor pequenininho tá aqui, isso aqui é um centavo, não é nada. A gente cobra para achar o problema. Tá? Independente qual que seja. Cara, mas isso tudo Se você quiser, você faz em casa, então, já que é simples assim. Porque tem muita coisa aí. Até técnicos dizem que o que impossibilita muito o reparo é principalmente equipamento. Pra poder saber qual que é o problema da placa. Tipo, eles até têm uma ideia, mas não tem ferramentas pra descobrir exatamente qual é o problema. Tipo, só consegue ter uma ideia, né? Exatamente. Existem componentes em qualquer placa dessa aqui que eu consigo testar com ferramenta. Multímetro, com osciloscópio, dá pra testar. Algumas não, como esse aqui. Esse componente aqui, ó, que já tiraram. Deixa eu ver esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esses componentes aqui eu consigo testar. Esse aqui são dentro, eu falei, né? Que aqui tem 1 milhão de lâmpadas. Esse aqui é uma lâmpada só. Consigo testar ele, certo? Esse aqui eu não consigo. Esse outro aqui, ó, que tá aqui, ó, que tem vários terminais, ele é quase SMD, dá pra ver as terminais ao redor dele, bem pequenininho. Não consigo testar também. São componentes que não tem como ser testados. O que a gente faz? A gente analisa, se não tiver e normalmente não tem aparência de queimado, tá? Como alguns acham, explodiu aqui. Não, né? Isso seria um mundo perfeito, mas não acontece sempre isso. Queima internamente, não consegue ver, certo? Então, quando queima isso aqui, o que a gente faz? Analisa todo o circuito, beleza, eu sei que está entrando a alimentação nele, mas não está saindo, então pode ser ele, tem que substituir. Como num trilho de trem, se acontece o quê? Isso aqui, gente, a energia ela vai entrar agora. A energia do meu notebook está entrando aqui, certo? Nesse computador aqui, deixa eu ver, acho que ele usa um rabicho. Ele não tem, acho que ele é encaixado em algum lugar. Enfim, ele vai entrar, vamos supor que ele entre por aqui. A energia ela vai passar aqui, vai passar em todo o circuito. Aí, de repente, ela queima bem aqui. Eu vou lá e troco. O caminho volta a seguir. Lá na frente queima outra coisa. Aí trava. Exatamente. Acontece bastante isso também. Da gente ir lá, consertar uma parte, ter mais problema. Acontece muito de quê? De placas de vídeo, os caras vai lá, dá defeito, tá? A placa ela para de funcionar, ela, por exemplo, vai apresentar artefato. Ela tá funcionando, mas não instala o driver de vídeo. Não funciona na sua plenitude. Funciona mais ou menos, vamos dizer assim. Os caras vai lá, coloca no forno, estraga a placa ainda mais, ela chega pra gente sem ligar. Só que o defeito original é o fato de não instalar o driver. Ela não tá funcionando. Ela ligava e dava imagem, só que a imagem toda distorcida. Então a gente vai lá, conserta a parte primária dela. Quando vai ligar, opa, beleza, achou o defeito. É um componente que queimou. Troquei, todo feliz, pimpão. Vai lá, liga o equipamento, tá tudo distorcido a imagem. Aí vai ter que fazer a solda BGA. Isso acontece muito também. Tá? E muitos clientes não entendem isso. Tá? Não entendem. Ou não querem entender, né? Mas acontece bastante, ó. Consertamos uma parte, mas encontramos outro problema que nós só conseguimos detectar depois de consertar a primeira parte. Antes não tinha como saber. Era impossível saber, tá? Então isso acontece muito. Que mais? Placa de computador no modo geral, só existem 2 tipos de fabricantes de processador, tá? Que é a Intel e a AMD. Celular, tablet, aí tem mais, tem Qualcomm, tem uma porrada aí de fabricantes, de processadores. Mas, placa de equipamentos informática, até para diferenciar, quando o cliente fala, mas eu quero consertar um tablet, não sei o que, eu não sei se é tablet ou não, qual é o processador? É Intel, é AMD. Se for diferente, a gente não faz, a gente não conserta. Fica até fácil entender dessa forma, tá? E aqui eu tenho um exemplo de uma placa-mãe AMD e aqui eu tenho uma placa-mãe Intel. A diferença, isso já vai mudar agora, que eles mudaram a geração, mas basicamente a diferença de um para outro é o quê? Isso aqui, como é que eu sei que é AMD? Olha o encaixe do processador, tá? Esse processador aqui, ele é PNG, eu não lembro exatamente qual é a nomenclatura dele, que é o quê? Os terminais dele ficam no processador, tem algumas pontinhas, tipo agulhazinhas, que fazem encaixar aqui. Certo? Já o da Intel é esse chip aqui liso. E aqui vai, ó. Aqui é o terminal. Acontece muito chegar a terminal estragado. Os caras vai lá, ó, detona ele. Tá? Os caras vai lá, bate aqui e detona. Se isso aqui uma perna estiver torta aqui, você estragou o negócio. Aí tem que trocar, tem que substituir. Certo? Então cada um tem a vantagem e desvantagem. O processador da AMD, ele tem os terminais. E o processador da Intel, ele é liso e ele encaixa aqui, né? Você abre essa parte aqui e encaixa ele. Tá? Encaixa lá. Depois fecha, certo? É basicamente isso, tá?
que mais aqui? Sobre as placas em si, acontece muito também. Cada vez mais eles estão tentando diminuir as peças, certo? Aqui eu falei, né? Aqui é uma ponte norte e aqui é uma ponte sul, tá? Até pelo local que tá, né? Que tá mais acima e que tá mais abaixo. Por isso chama esses nomes, North Bridge e South Bridge. Essa placa é um pouco mais antiga. As mais atuais, ela vem em uma peça só, que tá aqui embaixo, que é isso aqui basicamente, ó. Essas duas peças aqui, é isso aqui. Certo? Essa placa aqui é uma placa de notebook, onde aqui já arrancaram um processador, mas deveria ter um processador aqui. Então o processador ficava aqui e o PCH aqui, certo? Olha aqui, já diminui de 2 para 1, tá? E aqui tá separado, né? O PCH e o processador. Aqui tá os dois juntos. Certo? Aqui, tá vendo? Tem 2 núcleos aqui, então é um é o processador e o outro é o PCH. Isso aqui, gente, ó, essa placa aqui, por exemplo, ela só tem isso e o I/O aqui, o Super I/O, mas olha a complexidade, tudo depende dessa peça aqui. Quando isso aqui queima dentro, uma lâmpada disso aqui queima lá dentro, acabou, esquece. Tá? Assim, você tem que trocar literalmente, só que aí entra no risco de... O benefício é muito baixo, certo? Tá? Que mais? O que é socket? Isso aqui, ó. Socket, na verdade, é tudo que se encaixa alguma coisa, tá? Então aqui eu encaixo a memória. Então, socket de memória. Socket de memória, mas aqui é um socket de processador. Tá? Aqui é um socket de placa de vídeo, por exemplo. Aqui é onde eu encaixo a placa de vídeo desse equipamento. Eu encaixo a placa de vídeo, certo? Os equipamentos em si, por exemplo, esse aqui é um equipamento gamer. Então, por isso que é tão difícil arrumar os pinos socket. Agora, se eu falar assim que tipo assim, eu vejo vários clientes já me mandaram até uma foto de um... Isso aqui também é socket? Ou socket é só essa parte? Não, isso aqui são trilhas. Trilhas, tá. Só que é diferente, tá? Por quê? Porque o socket... Ô Lu, me faz um favor, pega um processador lá com os meninos, um velho mesmo, de desktop, pra eu mostrar aqui. É porque tem diferença. Quando geralmente o cliente pede para trocar socket, pergunta qual socket quer, porque realmente pode ser isso aqui ou pode ser isso aqui. Pessoal, isso aqui a gente consegue trocar, tá? Esse socket aqui, tanto esse aqui quanto esse aqui. Eles são soldados, como não dá pra ver também, qual solda que usa aqui embaixo? Exatamente, tá? Então a gente tira isso aqui, só que isso aqui, gente, é plástico, tá vendo? É plástico junto com o metal, o produto. Então isso aqui é muito mais complexo de soldar. E as esferas já vêm nele. A gente compra o socket pronto. A gente tira isso aqui, limpa a placa, né? Cuidado com esses componentes aqui e solda o novo socket. Aqui é a mesma coisa. Tá? Quando os meninos falam assim, devido à complexidade da troca do socket, a gente opta por reparar ele primeiro. Sim. Porque na hora de tirar pode causar algum dano, é isso? A gente tá esquentando toda a placa. Tá chegando a 200 e socket tem um detalhe, socket, igual eu falei, que a gente chega a 240 graus, socket é 300, temperatura ainda maior. Tá lá no fax. É muito maior. Isso então, é muito maior, né? Exatamente, por quê? Porque tem mais, apesar que a gente usa uma máquina própria para isso, o que acontece? Ó, essa placa aqui, elas todas têm uma razão de torção, tá? Mas essa placa é muito grande. Essa aqui de vídeo é muito pequena, eu não consigo cortar ela com facilidade, ó. Isso aqui, quando você esquenta, você dilata, né? Ó. Tá? Então ela é mais fácil... suscetível a ter problema com a troca do socket. Isso. Tá? Isso aqui acontece, é normal acontecer isso aqui, né? Que, quando o técnico fala isso, é por quê? Porque, ó, ele tava pouco estragado aqui. Eu estraguei mais. Às vezes tem, sei lá, isso aqui, pessoal, ele tem mais de 1000 conectores aqui, tá? Eu esqueci, 1025 ou 50. Mas tem mais de 1000 conectores. Às vezes tem 20 que tá torto. A gente vai lá, recupera eles, entorta. Tem como soldar também, tá? A gente desenvolveu uma técnica para soldar esse terminalzinho aqui, essa perninha que a gente pega de um socket novo e solda aqui. A gente tenta fazer isso primeiro. Isso demanda um trabalho danado. Só que o risco é muito menor, porque a gente usa um soprador, uma máquina para esquentar, que é só um bocal fininho que esquenta lá, entendeu? Agora imagina colocar isso aqui na máquina, eu vou esquentar 300 graus, a placa ela vai ficar assim, ó. Jura, ela dilata toda, depois ela volta, certo? Mas assim, o risco é muito grande. E outra, às vezes a solda não pegar, porque são mais de 1000 conexões aqui. Se uma não pegar, esquece, não deu certo, entendeu? Então o risco é muito alto. Então quando o cliente fala, tem cliente que vai insistir, eu quero que troque, eu não quero que conserte. Acredite, consertar é muito mais viável. Tentar consertar é muito mais viável. A gente vai chegar no momento, se não conseguir consertar, vai trocar. E eu costumo usar a seguinte analogia. Tem cliente que fala assim, mas eu quero que troque. Quem define se é para trocar ou não é o técnico, não é o cliente. Se fosse o cliente, ele nem estragaria. Para começo de conversa. Nem know-how para isso ele tem.
Então a procura de conversa, nem estragar, ele ia detonar o socket. Então, quem define é o técnico. E o técnico define isso no momento que ele está fazendo o reparo. Imagina com um cirurgião fazendo a cirurgia. Né? O cara deu um problema lá, putz, tá fazendo uma cirurgia não é incisiva, de repente o cara começa a morrer lá, né? E de repente ele vai ligar pra família, ô, posso abrir ele aqui? O médico faz isso? Não. De jeito nenhum. Já, meu irmão, toma uma decisão. Nem vai acordar o cliente. Bate na cara do cara e aí, eu posso te abrir? Eu posso te abrir, sabe? Não é assim. Na hora. É a mesma coisa. O cliente ele vai querer, porque não sei o que. Não, esquece, amiga. A gente vai trocar se vê que a recuperação não deu certo ou não ficou boa. Tá? E quem define somos nós, tá? Não é o cliente em si. Certo? Então, isso é recuperação de socket. Certo? A AMD, como os terminais são internos, eles não estragam. Né? Só que tem cliente que não consegue deixar cair alguma coisa pesada aqui, quer essa parte de plástico, isso aqui sai, aí detona os terminais, tem que tirar isso aqui e colocar outro. Tá? Então assim, ó, essa parte de solda BGA, deu pra entender? Tranquilo? Sim. Tá. Reparo em placa é a mesma coisa. Quando o cliente fala, mas é só uma pecinha, não é só uma pecinha. E tem cliente que vai chegar com a placa, às vezes, queimou mesmo, dá pra ver que queimou, que explodiu alguma coisa, caiu água e algum componente explodiu, cara, eu quero que troca só isso aqui. Mais uma vez, trilho de trem. A energia está entrando aqui, quer dizer que queimou só o que está apresentando? Pode ser que queimou outras coisas. Não, o circuito é o mesmo, pode ser. Exatamente, pode ser que queimou outras coisas, tá? E um detalhe, isso aqui a gente está falando de velocidade da luz, tá? Então assim, a corrente corre em todo o equipamento. Explodiu em um lugar, beleza, só que a corrente pode ter passado em outro lugar, afetou outro lugar também, tá? E é muito sensível, a gente tá falando de coisa muito sensível aqui dentro, muito sensível. Não é igual, sei lá, uma geladeira que aceita oscilação. Isso aqui, qualquer oscilação que tenha, esquece, você perdeu o equipamento, tá? Ó, esse aqui é um processador, tá vendo que é um processador? Esse aqui é o processador que encaixa aqui. Ele pegou um modelo diferente lá, mas ele encaixa aqui, certo? O chip, esse aqui, ele tem os terminaizinhos que vão pra cima pra encaixar aqui, certo? Um detalhe, você perguntou sobre socket, entendeu sobre socket, né? O que os fabricantes costumam fazer cada vez mais? Essa placa aqui é do notebook Razer, o mesmo da Livia, né? Não mesmo a mesma placa, mas a mesma marca. O que eles estão fazendo? Ó, aqui vai encaixar das memórias. Aqui eu tenho uma de notebook. Isso aqui é uma loja de notebook, né? Alguns usam esse tipo de memória aqui. Aqui, ó, a diferença de tamanho. Né? Esse aqui é um desktop, né? Então é gigante e o notebook é desse tamanho aqui, certo? E tem a mesma velocidade e tudo mais, só que são menores. E olha aqui como é que estão os módulos dela. Tá vendo aqui? Ó, esses aqui são soldados de solda BGA também. Aqui embaixo tem a solda BGA. O que os fabricantes cada vez fazem mais? Eles soldam direto na placa. Tá aqui, ó. Olha as memórias aqui. Isso aqui queima. O que a gente faz quando queima? Troca. Isso aqui. A gente tem que comprar lá os 8 módulos. A gente tem do outro lado também. Do outro lado também. E tem que tirar isso aqui e soldar novos módulos. Então cada vez isso acontece mais, tá? Isso é bem comum. Essa placa aqui mesmo, ó, ela tem módulo de memória, tá vendo? Aqui eu posso encaixar, ó. Acho que não é o mesmo. Aqui eu posso encaixar. Beleza, mas cada vez mais isso aqui acontece. Então cada vez mais fica mais complexo e necessário o tipo de solda. Certamente por isso que a assistência que você trabalhou tá investindo nisso agora. Por quê? Porque é uma coisa muito comum já antigamente. Hoje em dia cada vez mais. Essa placa aqui não tem nada que você encaixe nela. Toda soldada. Toda soldada. Tá virando necessidade, né? Toda assistência tem que ter isso aqui. Tem que fazer solda. Isso é básico. Se vai na assistência que não faz solda, já tá errado. Tá? O que encaixa aqui, para não falar que não, é só o M2, que é o HD do equipamento. Esse aqui é um dos HDs, né? Ele aceita mais HDs, mas esse aqui é um deles. E a placa wireless também que vai aqui, que é uma plaquinha separada. Que é isso aqui, ó. É uma plaquinha wireless, né? Que é para dar conexão wireless e normalmente ela é Bluetooth também. Tá? Uma coisa também, essas placas aqui, eu falei, isso aqui é o cérebro, tá? Né? Isso aqui é o cérebro. Isso aqui, ó, isso aqui é uma nem sei se tá bom não. Esse aqui é uma GPU, tá? Processador gráfico. E esse aqui é uma CPU. O que acontece? Esses equipamentos, eles, desde 2012, mais ou menos, praticamente todos os equipamentos vêm com uma placa de vídeo embutida dentro do processador. Então dentro dele tem uma placa de vídeo. Só que, ó, a diferença de tamanho. Esse aqui é um processador, né? Tem uma placa de vídeo aqui dentro. Olha o tamanho disso aqui. Obviamente, me explicaram isso. O desempenho de uma placa dessa aqui é muito maior do que tá aqui. Aqui serve para gerar vídeo. Aquele negócio, dá para jogar? Não dá, entendeu? Isso aqui dá para jogar? Dá, porque aí já é uma placa que dedica mais, tem memória, certo? Então, toda placa tem o vídeo embutido, certo? Então, quando a gente fala assim, que o computador tem uma placa de vídeo dedicada, é porque é essa placa de vídeo. Exatamente. Se não, é o vídeo que vem no processador. No processador. E também tem processadores que não tem essa saída de vídeo, né? Porque eu vi os meninos falando que tem algumas placas-mães que o processador não tem vídeo. Para economizar, o fabricante ele vai lá, tipo assim, tira o vídeo e vende o processador mais barato.
Aí a pessoa tem que comprar a placa separada. Exatamente, comprar a placa de vídeo. Tá? Então, assim... Então, isso acontece também. Tá? Então, ó, por exemplo, esse computador aqui, essa placa-mãe, ela tem dentro do processador uma placa de vídeo. Só que olha que engraçado, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o desenho para colocar uma placa de vídeo se quiser. Ah, então se ele quiser colocar uma placa de vídeo dedicada também, ele não pode? Ele compra já placa de vídeo ou sem placa de vídeo. Por quê? Pra gente colocar isso aqui, a gente não tem peça. A gente não acha peça. Então o fabricante faz isso meio que pra... Um padrão do carro. Aí se... Pra ganhar mais. Se você quer um upgrade... Não é pra ganhar mais, na verdade. Tem um modelo pé de boi, um carro sem ar-condicionado e um carro com ar-condicionado. Sempre tem, às vezes, 2 modelos iguais. Aí tipo, um é plus, é porque vem a placa de vídeo dedicada dentro. Exatamente. É porque na hora que eles vão imprimir a placa, né, fazer a placa em si, o que acontece é que é mais interessante deixar um projeto único, só coloca o chip ou não, mas vem impresso já. Entendeu? Então, desse modelo aqui, você vai encontrar placas que tem a placa de vídeo integrada. Os que não tem, tá dentro do processador. E essas que tá aqui dentro do processador, quando coloca a placa de vídeo, tem 2 placas. Tem a do processador, aparece lá no sistema, 2 placas. A placa de vídeo e a do processador e a placa de vídeo. Certo? Nesse caso aqui não tem. Esse aqui já tem. Olha o tamanho da placa de vídeo desse equipamento aqui. Ó, o tamanho de uma placa de vídeo normal. Ó, isso aqui é um chip de vídeo. Certo? Esse aqui é o PCH e aqui devia ter o processador. Então, esse aqui já tem vídeo, tá? Por quê? Um computador gamer, um computador um pouco mais parrudo. Certo? Outro detalhe também que é importante dizer... Por isso que os computadores gamers, eles são mais grossos e mais pesados. O principal fator, assim, quando você olha a placa em si, é a mesma espessura. Não tem diferença. Ah, sim. Tá? Qual que é a diferença disso? Por que é mais grosso? O meu é um computador também considerado gamer. Por que ele é mais espesso do que... Esse aqui é mais velho, mas do que esse aqui, que não é um computador gamer? Pela dissipação de calor. Tá? Pela forma de dissipar o calor. Por quê? O problema desses notebooks não serem melhores é porque eles não conseguem dissipar o calor igual um computador desktop. O computador desktop, ele está muito quente, você vai lá, pode colocar o water cooler, né? Pode melhorar, colocar um monte de fan. O notebook não, ele vem padrão. Ele vem de fábrica, ó. Tem um cooler, um dissipador e tem 2 coolers. E é assim até morrer. Então eles têm que dimensionar o negócio para aguentar. Então isso aqui é um dissipador, né, que vai na placa, ele vai encaixado aqui assim, né, e aqui vem um cooler que vai jogar o ar para fora, certo? Para tirar o ar do computador, tá? Então eles são mais espessos, mais grossos por causa disso, viu? Porque por conta dessa questão da dissipação. Então o dissipador tem que ser maior. Isso aqui é pequenininho. Se desmontar o meu, já vê, é gigante o dissipador. Ele vai de fora a fora aqui, ó. Ele entra aqui no meio aqui e vai de fora a fora para conseguir dissipar o calor que isso aqui gera. Aqui é a mesma coisa. Porque normalmente o uso também é mais prolongado quando é esse tipo de equipamento. Nem é isso, é porque realmente é muito fechado. Um gabinete é gigante, né? Uma caixa, uma gaveta. Isso aqui é muito pequenininho. Né? Então eles têm que rebolar, literalmente, o fabricante, o desenvolvedor, para conseguir trazer dissipação. Enquanto uma placa de vídeo dessa aqui, no uso normal, lá um dia quente, o cara usa ela e está em 84 graus, o meu computador chega a 100. A mesma placa de vídeo que tem dentro dele, tá? Esse chip que chega a 100, porque realmente não consegue dissipar. É tudo muito pequeno, muito estreito. Aí acontece o problema o quê? Solda VGA, porque vai lá, dilata, o material dilata, tá? Tudo que quando esquenta, ele dilata e quando esfria, ele encolhe, retrai, exatamente. Um exemplo disso é poste, né? Quando vocês vão olhar poste, o fio de um poste a outro, por que tem uma barriga? Porque quando esfria, ele retrai e o fio, se deixar esticadinho, bonitinho, ele vai arrebentar o fio elétrico. Né? Isso vai acontecer, então por isso que tem sempre uma barriga lá por causa disso. Tá? Em toda a fiação, se não tiver barriga, ele vai estourar o fio elétrico quando tiver muito frio. Tá? Isso acontece muito. Aí outro detalhe, todo equipamento desse aqui, ele tem ele tem um armazenamento de informação. Como é que essa placa sabe que ela é uma Z390 e que ela consegue identificar uma placa de vídeo aqui, que ela consegue identificar as memórias, tá? Como é que ela sabe disso? Como é que ela sabe que o processador que pode ser encaixado aqui? Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Apesar de não encaixar nada, ela tem que ter um cérebro onde encaixa tudo. É o sistema operacional da placa, tá? A gente chama de BIOS, deve ter visto já. BIOS ou UFI, tá? Os clientes chatos vão falar UFI. Os normais vão falar BIOS, tá? Porque só muda o nome, mas é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. E essa BIOS é como se fosse um Windows, só porque interno. Essa BIOS, ela armazena todas as informações. Só que o que acontece? Como um sistema operacional, pode corromper. Ela pode dar problema, tá? Como tudo na vida dá problema, a BIOS também é a mesma coisa, pode dar problema. Então, a gente faz também a gravação de BIOS, tá? Nesse caso aqui, onde é o HD, né, basicamente, dessa placa. Vocês devem ter tirado já, que é mais difícil encontrar desse modelo aqui. Cadê? Os vídeos são um anjo.
Ó, essa aqui é a BIOS, ó. Aqui dentro tem a BIOS, tá? Tem aí um esse seria o HD da placa, da né? placa. E da esse placa. aqui seria o HD do computador inteiro, assim. Vamos dizer que é para armazenamento de memória. Não. Tem uma diferença, tá? Esse armazenamento aqui, ele não é volátil. Ah, tá. Tá? Ele fica estático dentro dele. Uhum. O que é armazenado aqui dentro, a gente pode até atualizar ele, mas o que fica armazenado aqui dentro, ele fica aqui dentro, não sai. Desligou o computador, ó, o que salva ele? A bateria. Todos têm, ó, encaixe de bateria aqui, encaixe de bateria aqui. Esse aqui, ó, onde é a bateria, ele vem um rabichinho, pra ser mais fino. Essa aqui é mais fina do que essa aqui, pra você ter ideia. Essa aqui é gamer, placa mais fina, porque esse aqui tem um socket, né, da bateria. Aqui não, que ela é colada aqui e vem uma bateria até menor do que essa, tá? A placa de vídeo, ela não precisa disso. Certo? Porque a placa-mãe ela armazena hora, armazena algumas coisas que tem que estar configurada e pronto. Então a bateria serve para isso. E essa memória não é volátil, só que o que acontece, ela é um hexadecimal que ela pode simplesmente corromper. Desligou errado em algum momento, ou sei lá, deu alguma pane de energia, né? Ela pode corromper. Então a gente regrava isso, regrava essa memória, né? Ou até mesmo substituir ela, que pode queimar. É um dos fatores que acontece. Tá? E dependendo do caso, tem até mais de uma BIOS. Essa aqui só tem uma. Essa aqui deve ter umas duas. Essa aqui, normalmente, tem duas também. Que já devem ter sido tiradas já. Cadê? Eu não tô vendo aqui, não. Aqui, ó. Já tiraram. Ela tava aqui, tá? E Gigabyte é maravilhosa. Gigabyte tem duas, ó. Duas aqui, ó. Main BIOS, tá? E BBIOS, né? Que é a BIOS principal e a backup BIOS. Isso aqui tem duas ainda pra tentar segurar quando uma dá problema, porque os caras sabem tanto que o negócio corrompe que eles criaram a backup BIOS. Que é o quê? Corrompeu a primeira, usa sempre a primeira, mas já tem a segunda. Pra vocês terem ideia como é que funciona, tá? E isso também, vai ter muito que a gente vai falar assim, mas pra regravar a BIOS vocês cobram isso tudo, não sei o quê. Primeiro, mais uma vez, não cobramos baseado em pecinha e regravar. É valor da placa. A forma mais justa que eu encontro de cobrar é isso. O cara que tem uma Ferrari, aguenta pagar a manutenção de uma Ferrari, irmão. O cara quer ter um Fusca, beleza. Até o IPVA é de acordo com o Exatamente. valor do veículo. Exatamente. Né? IPVA eu acho errado. IPVA eu acho errado porque a dimensão do veículo é igual para todos. Não, sim. Mas é porque é estatal, o governo é uma maravilha, quer sempre estragar tudo. Mas enfim, isso aqui, a gente tá cobrando baseado nisso. Então, pra isso aqui, gente, não é só, a gente muitas vezes tem que tirar a BIOS, substituir, achar o arquivo de BIOS. Essa informação que tá aqui dentro também não acha na internet, tá? Você não vai no fabricante, amigão, desse que é da Dell. Amigão, me vende aí o negócio. Não vende. Tá? Então, assim, não me passa, que não passa. A gente tem outras formas de conseguir. Por isso que quando eles falam assim, por exemplo, eu não consegui as informações ou da BIOS ou do circuito elétrico dessa placa. Porque não tem. É porque não tem. Não tem. O fabricante não distribui. Quando a gente consegue, é o quê? É um cara na gringa, porque é mais fácil ter tecnologia lá. O cara de bom coração foi lá e tirou o arquivo que tá aqui dentro e disponibilizou pra gente. A gente consegue desse jeito. Tá? É só assim. Pra terem ideia, na semana retrasada eu paguei um fórum americano R$2.500 para ter acesso a esse fórum. Por quê? Porque lá tem vários arquivos de BIOS americano, que o brasileiro não tem. Tem um que mas nem se compara com esse americano. E sem contar os russos também, os russos ainda é mais caro ainda e tem mais coisa ainda. Tá? Então, isso também acontece. Quando o cara desvalorizar o nosso trabalho, mas é só gravar. Não, não é só gravar. Encontrar o arquivo não é simples assim. Se fosse simples, mais uma vez, compra a gravadora, vai lá, grava. Eu quero ver se vai conseguir. Normalmente não consegue, certo? Bom, eu acho que é basicamente isso, né? Que eu tenho que passar. Sobre bateria, BIOS. Você falou sobre socket, Carol. Esse tipo de socket aqui a gente não troca. Tem assistência que troca, mas a gente não troca, tá? É um puta trabalho trocar isso aqui. É muito trabalho mesmo, a mão de obra não vale a pena, sabe? Esse aqui ainda vai. Esse aqui não vai porque, como ele tem essa parte de metal, a parte de metal ela esquenta mais do que o plástico. Quando é só isso aqui... Que é só metal. Não, mas então o plástico também. Só que o que acontece? O metal que tá aqui é muito pequenininho. E o que esquenta primeiro é a solda que está embaixo do socket. Então ele não estraga o plástico. Isso aqui estraga. Porque ele tem que esquentar muito mesmo, ele entendeu? Tem que esquentar, por ele ser maior, o calor também tem que ser maior. Então acaba estragando o plástico antes de soldar. Exatamente. Então é um problema muito sério. Tem assistência que troca, mas não vale a pena, tá? E tem cliente que consegue. Então quando a gente fala de troca de socket, é sempre do processador. Sempre processador. Tá. Dependendo do caso, a placa for muito cara, às vezes um técnico pode, deixa que eu tenho coragem. Em Brasília tem uns corajosos lá, fala assim, não, deixa que eu faço. Lá, os técnicos de Brasília são bem corajosos. Não, deixa que eu faço aqui. Mas eu mesmo não animo a fazer isso aqui não, tá? A outra coisa, sobre dissipação, tá? Foi você que perguntou sobre dissipador, dissipador e cooler, tá? Tem uma diferença, viu, gente? Isso aqui eu não trouxe nenhum, mas o dissipador é isso aqui, tá? O dissipador, ele é basicamente uma parte passiva de dissipação. Por quê? Pasta térmica, perguntou também, né? A pasta térmica, ela serve para quê? Se eu encostar, aqui é um dissipador aqui, se eu encostar aqui,
a dissipação é quase nula. Por quê? Porque aqui, se a gente olha, parece perfeito, né? Parece perfeito, mas não é. Se a gente olhar no microscópio, tem várias ranhuras que não fazem um contato perfeito. E o pior transmissor, condutor de temperatura, chama-se ar. É uma das piores coisas que tem. Não tem igual, tá? Então o que acontece? Para preencher essa microfissura, a gente usa pasta térmica. A pasta térmica ela preenche isso aqui e faz a condutividade térmica para dissipar. E como dá pra ver, ele joga para um lado, joga para o outro. Por quê? Porque aqui ele vai dissipar o calor, a temperatura que tá passando aqui em cima vai passar para cá e vai dissipar para cá. Certo? Aqui é a mesma coisa, ele vai jogar pra cá. Ele é o condutor de energia, basicamente. De energia térmica, exatamente. Ele é o condutor de energia térmica. Então a gente usa pasta térmica. O que o cliente perguntou lá sobre Kelvin, não sei o que, é demais, tá? O cara perguntou quantos Kelvin de transmissão. Nossa, meu Deus do céu, o cara é praticamente um estudante de... Física. Física quântica ainda. Aí, beleza. Então, assim, quando o cara pergunta um negócio desse, e tem sentido que ele perguntou de forma extrapolada, mas tem sentido por quê? Porque tem pasta térmica que é muito ruim. A dissipação é muito ruim. Você colocar pasta de dente é melhor. Qual é a pasta térmica? Agora esse negócio... Quantos kelvins que ela é GD900. Tá no FAQ também, tá? Eu escrevi até um artigo uma vez explicando sobre a pasta térmica o quanto ela é boa. Quando o cliente desvalorizar a pasta térmica que a gente usa, a pasta térmica é um negócio caro, tá? A gente às vezes gasta na pasta térmica, sei lá, 10 gramas de pasta térmica ali é R$300, R$400. O cliente trouxe um kit dele, né? Aham. E aí eu imaginava a pasta térmica, um tubo de pasta, abre tipo esse, de abre pasta de dente. Mas é minúsculo, desse tamanhozinho assim. É da que a gente usa. É um tubinho muito pequenininho. O que acontece? Essa GD900, ela não é a melhor do mercado, só que em custo-benefício ela é ótima, tá? Porque tem assistência, certamente você trabalhou, usava uma pasta térmica branca ou uma de peça qualidade. Era branca, tá vendo? Então os caras usam branca. A branca é horrível. Quando a gente fala de condutividade térmica, a branca é uma das piores. Tem pasta de dente que é melhor que a pasta térmica branca. Então o que acontece? Isso aqui já esquenta muito, né? O notebook, isso aqui, os caras vão lá e coloca a pasta térmica branca, já chega a 100 graus. Superaquecendo. Exatamente, sempre voltava. Tá? Então o que a gente faz? A gente investe em esse aí é tudo importado, tá? Eu tô vendo mesmo. Ela é importada. É tudo feito na China, mas é importado. Então o que acontece? Isso aí a gente investe em pasta térmica pra gente melhorar a dissipação, porque quanto mais quente o equipamento trabalha, pior é. Tá? Pior é, isso é normal. Então a gente investe bastante nisso aí. A pasta térmica serve pra isso. Então coloca a pasta térmica aqui, né? Aqui não precisa, e quando encaixa aqui, pronto, resolvido o problema. A gente não tem dissipação por ar mais. Certo? É um produto. Você não Kelvin aqui não, né? Não, eu tava procurando só composição pra eu entender do que era Eu vou até deixar o link lá, o artigo que eu escrevi, pra cliente até colocar no FAQ, até lembrar disso, mas eu vou colocar lá pra o pessoal saber qual a condutividade térmica dela. Não coloca em Kelvin, mas dá pra saber qual a condutividade dela. Então assim, essa pasta térmica aqui, ela tá, sei lá, entre top 20 do mundo, sabe? Então é muito boa, tá? Muito boa mesmo. Quando a gente perguntar, se o cara quiser, eu quero uma melhor, amigão, traz aí que nós colocamos, não tem problema nenhum, tá? Porque esses caras vão gastar muito dinheiro com pasta térmica, tá? E de verdade é uma besteira tremenda, tá? Uma besteira tremenda. Tem cara que é bitolado no negócio de pasta térmica. Tem a mesma função. Não coloca uma pior, uma vagabunda que não presta, mas, bom, essa aqui já é o suficiente, tá? Essa aqui resolve todos os problemas. No mundo. Até porque periodicamente você tem que fazer uma limpeza na placa, né? Uma limpeza. E aí toda vez essa pasta é trocada, então... Também. Uma coisa que o pessoal fala, que até desmistificar, eu não quero que vocês rebatam o cliente, nem estou explicando isso aqui para vocês serem técnicas, tá? Qualquer dúvida, não sei, pergunta o técnico, vocês não tem problema em falar que não sei, eu até prefiro, do que falar besteira, porque senão o cara vai falar, fui lá na GTEC, falei com a técnica, sabe, tem uns caras loucos, eles vão fazer isso aí. Então, até prefiro que pergunte e tudo mais. Mas assim, tem cara que é bitolado com esse negócio de trocar pasta térmica. Isso aqui não estraga, tá? Isso aqui estraga, estraga, mas é 4, 5 anos para estragar. Tá? Isso aqui perde material, mas demora. O que normalmente costuma acontecer é que, isso aqui igual eu falei, aqui eu não tô com um cooler aqui, mas ele tá esquentando e tem um cooler aqui que tá jogando o ar para fora. O que acontece? Pelinho, vai juntando aqui. Chega um momento, isso aqui tá obstruído. Aí... Esse negócio de pasta térmica é verdade. Um cliente hoje ligou, o notebook dele é novo, ele perguntou quando que podia trocar. Exatamente. Esquece isso aí. Tem que manter limpo. Pra quê? Não ter obstrução, porque aqui é a saída de ar. Isso aqui é normal esquentar. Toda peça, isso aqui, o fabricante fala assim, olha só, essa peça aqui, ela trabalha no máximo até 80 graus. O montador, ele tem que se virar para ter a dissipação que atinge isso. O meu mesmo, eu desmontei ele, eu nem troquei pasta térmica. O jeito é original. E olha que eu sou dono de assistência. Não troquei, porque o fabricante estipulou isso. O fabricante fala, a minha GPU, ela trabalha até 90 graus. Tá 88, meu amigo, tá ótimo. Tá excelente. Quando começar a esquentar, não é a pasta térmica, é porque tá obstruída a saída de ar.
Exatamente, porque isso aqui é justamente para esfriar, né? Então ele vai esfriando, as aletas são para esfriar. Se por acaso ele está obstruído, como é que a temperatura sai? Fica lá dentro. É possível que quanto mais fino o equipamento, mais ele esquenta? Sim, porque a dissipação é menor. É ruim. Exatamente. Isso aqui, ó, isso aqui é levinho. Do meu é uma chapoca, é gigante, é um negócio pesado, entendeu? Então, sim, é normal. E outro detalhe sobre temperatura também, tá? Nem entrar nesse mérito não, só que carro, por exemplo, ele tem uma temperatura de trabalho. Todo carro trabalha lá seus 90 graus Celsius, é o normal. O carro tem que trabalhar nessa temperatura até para o óleo dilatar e enfim, né? Para as engrenagens funcionar melhor. Gerar energia. Exatamente, ele trabalha a temperatura. A única coisa que não segue essa regra, quanto tipo assim, tem uma temperatura de trabalho, é computador. Computador, quanto mais frio, melhor. Por isso que servidores, né, servidores gigantes, fala Microsoft, Facebook, os caras mergulham no mar, em alto mar. Os caras fazem um container fechado, lacrado e mergulham em alto mar no negócio. Pra quê? Porque lá é muito frio, certo? Então, por quê? Quanto mais frio, melhor. O que acontece quando um processador desse aqui esquenta? Além de causar problema em artefato, tá? E muitas vezes interno, dentro do chip, acontece um negócio chamado throttling. Que é basicamente o quê? Ele diminui ele tá tão quente, ele não consegue processar mais. Então ele tem um margem de segurança que ele fala assim, opa, tô explodindo aqui, meu amigo. Eu vou parar de processar desse tanto. Eu tô 100% processando, 100%. Eu vou parar de processar, certo? Ele vai lá e para de processar ou diminui, cai pela metade do processamento. O computador fica lento, a placa de vídeo fica lenta por causa disso. Tá? Por conta desse throttling. Então, quanto mais quente. Porque é importante manter limpo, manter a ventilação ok, tá? Por conta disso. Porque quanto mais quente, pior ele vai perdendo eficiência de fato. O 100% dele acaba não sendo tão eficiente quanto o 100% do equipamento limpo. Porque não consegue dissipar aquela temperatura. Tá? Isso acontece muito também. Certo? É um dos fatores também de problemas que a gente tem. E muitas das vezes o equipamento chega, ele tá lento, tá não sei o quê. E a gente vai passar, por exemplo, limpeza. Tem que limpar o equipamento primeiro. Então, a primeira coisa é limpar. Porque se eu limpar, talvez resolva o problema. Certo? E tem cliente também que vai acabar não entendendo. Limpou e não deu certo. A gente deixa claro, vamos limpar primeiro. A gente vai limpar. É uma tentativa. A gente vai limpar. Caso a gente ache outro problema. Exatamente. Exatamente. Isso acontece bastante também, tá? Bom, sobre dissipação eu expliquei também. Eu acho que é isso. Pra você que está entrando agora, né, a possibilidade de entrar também, eu já deixo bem que você trabalhou em outra assistência, eu não sei como é que era lá, mas como eu tenho empresa faz muitos anos já, contratei várias pessoas que passaram por outras assistências, geralmente a assistência rouba peça, furta, isso acontece muito, tá? De tirar HD, colocar um HD velho, a cara já condena, né? A gente não faz isso aqui. Tá? Pode ficar tranquilo, que eu já teve várias pessoas que eu entrevistei e ficava até sem graça de falar, tipo assim, com medo da gente fazer a mesma coisa e, putz, né, se eu falar... Tipo, Nossa, tinha várias reclamações disso. Exatamente. Teve uma vez que eu atendi um cliente que ele chegou lá com celular, e aí na hora que ele ligou, tinha informações de outra pessoa. De outra pessoa, Fotos de outra pessoa, várias lá em Goiânia tem um cara que a gente chama de ladrão. Tem 2 techs que trabalham na empresa hoje. Tem 2 techs que trabalham na empresa hoje que trabalham nesse ladrão. Lá é literalmente assim, o equipamento chegou lá com a tela boa, mas não ligava. Ele chegava, dava para um técnico de confiança. Pegava qualquer uma outra. Exatamente, troca a tela. Tá? A gente não faz isso aí. Só que por conta de pessoas assim, tem muito cliente que acha que a gente faz isso. O equipamento chegou funcionando, saiu sem funcionar. Chegou funcionando não, porque funcionando não tem como. Vai trazer paciência funcionando é impossível, né? Chegou com algum problema, saiu pior. Por que isso pode acontecer? Porque a gente faz tipo de solda. A gente deixa isso informado pro cliente. Isso aqui tem um risco do equipamento parar de vez. Tá lá no fax, isso aí, tá no contrato que ele assina. Por quê? Porque a gente não sabe. O que a gente faz é o quê? A gente faz assim, vocês usaram a máquina errada. Todas as nossas máquinas, elas são reguladas pela temperatura padrão. Os técnicos não mexem. Então, ou seja, o padrão é o quê? Só a fusão. Entrou em fusão, tá tirando. Esquentou, né? Limpou. Colocou outra solda, soldou, pronto, acabou. Teve um cliente aqui uma vez que ele veio retirar a placa dele e aí ele cismou que o processador não era o dele. Aí ele falou assim, meu processador não tem vídeo. Não é esse processador é melhor que o meu, mas não é o meu. É uma ciência que rouba peça com uma coisa melhor, olha só. Ainda falou assim que ia chamar até a polícia, as meninas mostrando a foto que a gente tinha, que nós tiramos a foto quando o equipamento entra, né? E aí mostrou a foto pra ele, tá que ele falou, não, eu tenho a nota fiscal, chegar em casa eu vou ver.
Ele foi ver a nota fiscal. Ele ligou 1000 vezes pedindo desculpa pelo que tinha feito, pelo escândalo, que ele tava até envergonhado do que ele tinha feito. Sim, isso acontece, tá? Quando a gente tira Mas foto... Mas ele pediu desculpa, né? Tem cliente que nem se dá esse trabalho. O que acontece? Quando tira foto, embalar a caixa, é uma chatice que a gente pede, não é desconfiando de ninguém aqui dentro. Porque eu só contrato pessoas que... Se a pessoa, eu vejo que a pessoa tem algum desvio de caráter, eu mando embora. Sabe? De, sei lá, um mau caráter eu mando embora. É fato. É principalmente fora de cliente, porque o cliente vai tentar aproveitar. Tá? Aí você embalou um negócio lindo, só que você não tirou foto. Chega lá, o negócio tá, tipo, sei lá, o correio rasgou um pouquinho a caixa, Foi a empresa. Entendeu? Então isso acontece e a gente quer proteger a gente tem um contrato para proteger a gente, pessoas de má fé, que é o que mais tem. Tá? Aconteceu semana retrasada, um cara mandar uma placa, há um mês atrás o cara mandou uma placa, fizemos uma limpeza, só trocou a pasta térmica, depois de uma semana ele mandou a placa de novo, falando assim, não tava dando vídeo. Ele mandou outra placa, igual, só que era outra. Por isso pede o número de série. Sim, exatamente. Esses dias o cliente mandou até duas placas iguais mesmo. A única diferença era o número de série. E aí a Amanda até acabou trocando a OS, do retorno dele, né? Que ela confundiu, ela colocou duas OS, mas era só uma e eu consegui achar a diferença do equipamento justamente por causa dos números de série. Exatamente. Tá? Então, assim, isso acontece muito, tá? Então a gente faz pra proteger. Quando a gente pega o negócio, tá sendo chato, gente, é pra proteger, porque eu tô isso aqui há mais de uma década, eu sei quantas pessoas mau caráter tem nessa área, sabe? Tenta se aproveitar literalmente. Porque, igual, você já trabalhou na assistência, Daniele, e, pô, você gosta de falar, já trocar peça, é o normal. O que a gente faz na GTEC, né, e até por isso que cresceu tanto, é porque, cara, a gente faz o trabalho que dá pra fazer na maior possibilidade que a gente tem. Tá? Então, roubar peça a gente não rouba, sabe? A gente, inclusive, quando a gente troca peça, né, quando é parte de fonte primária, lá que tá no FAQ, a gente encontra um problema, encontra dois, muitas vezes, igual, se eu tivesse trocado esse processador aqui, o processador que a gente importou estaria aqui, a gente nem tira. Por quê? Porque o risco de estragar é muito grande, deixa lá. Por isso que a gente até cobra honorário, pra pagar, pra compensar um negócio e tudo mais. Sabe? Então isso acontece muito. Só que a gente, infelizmente, muitas pessoas ainda tentam distorcer por causa dessas assistências que ainda continuam fazendo isso, entendeu? A gente está tentando mudar, na verdade, há mais de uma década, o conceito de assistência técnica. E isso é muito difícil, tá? Mudar porque você segue, tem vários que não. Que não, a maioria que não. A maioria no FAQ também tem um negócio, um tópico de contestação do cliente, para fazer ele aprovar, exatamente. Eu criei tentando tirar todas as possibilidades do cliente que já aconteceu na vida e que pode acontecer. Tá? É basicamente isso, certo? Então, o que a gente faz é isso, é tipo de reparo. Além disso, obviamente, a gente faz também reparo em carcaça, quebra carcaça a gente faz, tá? Quando a gente faz reparação de carcaça, é com resina, tá? Só porque a carcaça em si, ó, isso aqui tá tudo quebrado. Vou pegar uma placa aqui. Isso aqui é tudo sucata, viu, gente? Não vou com mau jeito aí, mas é por conta disso. Ó, isso aqui é uma carcaça que tá quebrada, que a tela vem apoiada nela aqui, ó. Tem uns parafusos aqui ainda. Ela fica dessa forma aqui, ó. Tá encaixada aqui. Eu já vi. Tem algumas que, inclusive, a tela já vem junto, né? Aqui tá quebrado. Tá vendo aqui, ó? Ó as roscas aqui, ó. Isso aqui normalmente ele é aqui, né? Ele fecha, tá quebrado porque tá duro demais, tá? Então ele quebrou. Ó, e aqui ainda tem. O que acontece? O que quebra muito, por quê? Porque é uma tela pesada e tem muita gente, a propósito, se vocês tiverem notebook, não façam isso, tá? É segurar e levantar o notebook por aqui. Tem muita gente que faz isso. Antes de trabalhar, eu fazia isso. Exatamente. o notebook do meu pai. Exatamente, já segurar aqui e sair carregando. Nunca façam isso, porque isso aqui destrói a carcaça, destrói a tela. Tá? Destrói. E os clientes fazem isso, depois falam, não fiz isso não, jamais, nunca faria isso. Tá? É o normal. Só que ainda tem o detalhe, né? Os cabos que passam por aqui, aí estraga isso aqui, o cara fica mexendo até estragar a flat, estragar tudo. Quando a gente faz a recuperação de carcaça, dá pra ver que ó, é um metal, isso aqui é um metal, essas rosquinhas aqui de cobre, né, banhado em cobre, junto com plástico. Metal e plástico. Uma coisa é muito dura, outra coisa é muito frágil. E o plástico ele resseca com o tempo. Então ele acaba quebrando com o tempo também. Aí a gente faz aqui com resina, a mesma resina que dentista usa para fazer dente. É um negócio muito resistente mesmo. Só que muitas vezes está muito detonado, muito estragado, que impossibilita, não fica 100%, tá? Então a gente faz também, além dos reparos em placa, troca de socket, né, troca de GPU em si, de peças em si, a gente também faz esse tipo de reparo, tá? Mas enfim, isso aí vocês vão aprender depois. O principal é aprender sobre a questão de placas, tá?